Graça e paz, irmãos. Deus abençoe seu coração. Que bom, mais uma vez, estarmos aqui para a gente meditar um pouquinho na palavra de Deus, que diz assim lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, a partir do verso de número 36, Jesus com os discípulos no Getsêmani. E ele diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez e repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Nós vemos nesse contexto já se aproximando o dia e o momento em que Jesus seria entregue nas mãos dos pecadores. E antes disso acontecer, ele teve essa reunião com os seus discípulos, esse momento íntimo com os discípulos. E Jesus se coloca neste momento singular da sua vida, da sua história, e ele, angustiado, e ele triste, faz uma oração. Ele pede ao Pai, já sabedor de o que iria acontecer com ele, ele pede ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas a grande questão é que ele completa a oração dizendo: não faça a minha vontade, mas faça a vontade do Senhor. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos parar nessa semana para pensar. A semana em que foram os últimos dias de Jesus na face da terra. Essa semana que foram os últimos dias que Jesus estava junto com seus discípulos e ele incansavelmente ainda quer ensinar naquele momento, naquele contexto com os discípulos, muitas lições preciosas para a vida deles. E Jesus tira um tempo para orar, mesmo sabedor de que sua hora era chegada, mesmo sabedor de que o que viria a acontecer com ele, Jesus para orar. Mas o que eu fico pensando é justamente num momento tão singular como esse, o nosso Senhor Jesus ainda encontra tempo para se relacionar com aqueles que estavam à sua volta. E ele escolhe ali os discípulos, leva os discípulos para estar com ele nesse momento especial, nesse momento de angústia, nesse momento de dor, mas ao mesmo tempo ele deixa os discípulos num momento e sobe sozinho, se afasta sozinho para estar sozinho com o Pai. E ele me ensina algo tão importante nessa hora, é que às vezes as pessoas que estão à nossa volta são importantes. Às vezes, e muitas das vezes, em muitos momentos, quem está ao nosso lado pode sempre nos ajudar. Mas tem hora, irmãos, aquelas horas cruciais, aqueles momentos difíceis, angustiantes. Jesus me mostra aqui que ele foi estar a sós com Deus. E às vezes você pode estar passando também nessa semana por momentos assim angustiantes. Momentos de que talvez você está até esperando o que vai lhe acontecer, até esperando o que pode acontecer com você,
mas é hora, de fato, não de simplesmente cumprir um decreto governamental de isolamento social. Não é por causa disso, mas é por causa da sua alma que anseia a presença do Eterno. Ele então se retira e sozinho ele vai conversar com o Pai. É por isso que em outro momento ele vai dizer para nós que é para a gente entrar no nosso quarto, é para a gente fechar a porta e em secreto, ou seja, sozinho, conversar com o Pai que nos vê em secreto, e este Pai que nos vê em secreto nos recompensará. É essa atitude que Jesus está fazendo aqui. Ele separou aquele lugar, aquele momento como o seu quarto secreto, porque sua alma estava triste, sua alma estava angustiada. E quantas são as vezes que passamos por momentos assim? Momentos esses que nos afastamos das pessoas e nos encontramos no nosso lugar secreto com Deus. Jesus ora e na sua oração ele vai justamente dizer: Pai, eu sei o que eu vou passar. Eu sei que o Senhor pode passar e fazer essas coisas acabarem, mas não faça a minha vontade, faça a sua. Essa foi a palavra de Jesus para Deus. E nós precisamos também aprender com Jesus isso. Aprender em dizer para o Pai: eu não quero a minha vontade, Deus. Eu quero a vontade do Senhor. E Jesus colocou, e diz o texto que por outras vezes ele foi lá e repetiu a mesma palavra: faça a vontade do Senhor. Esse é o momento, meus queridos, de nós, nessa dificuldade toda, nessa situação toda que estamos vivenciando, é o momento de nós nos colocarmos diante de Deus e dizermos a mesma coisa: Deus, faça a vontade do Senhor para nós. E aí aprendamos dia a dia a aceitar a vontade de Deus, a aceitar a vontade do Pai para conosco. E Jesus falou exatamente isso: é com o Senhor, Deus, é com o Senhor. E quando nós voltamos nesse momento tão angustiante da vida de Jesus, ele tinha que passar por tudo isso, meu irmão. Ele tinha que passar por tudo isso, minha irmã. Ele tinha que passar para que eu e você pudéssemos hoje, no momento de Covid-19, aguentarmos firmes aquilo que nós estamos passando na nossa sociedade, no nosso dia a dia, que são dias também angustiantes, claro que não são comparáveis ao que Jesus estava sentindo aqui, e não é isso que ele também está pedindo por nós. Foi por isso que ele morreu naquela cruz por nós, para nos livrar dessa angústia da morte. Mas o fato é que nesses momentos angustiantes que passamos, nós também precisamos falar com o Pai e colocar diante do Pai e dizer: Pai, é a vontade do Senhor que deve prevalecer. Jesus está justamente voltando para os seus discípulos dizendo: olha, vigia, ora, para que vocês não entrem em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, a carne é que é fraca. Ou seja, não deixa aquele momento íntimo com o Pai, não deixa aquele momento secreto com Deus. Vá conversar com Ele, se coloque diante dEle. Jesus caminhando aqui para o desfecho da sua entrega naquela cruz, Jesus nos ensina que a oração é uma arma poderosa e fundamental para preparar o nosso espírito, para preparar o nosso corpo, para preparar aquilo que vai nos acontecer e mais do que isso, para mostrar para nós: olha, eu vou para aquela cruz porque eu vou fazer a vontade do meu Pai. E é isso que eu e você precisamos fazer sempre na nossa história, na nossa vida. É por isso que eu estou passando aqui, nessa semana que antecede, ou os dias que antecedem aí, esse momento tão importante na vida de Jesus e para toda a humanidade. O momento em que ele vai ser levado lá para aquela cruz. Mas, meu querido, antes desse momento de fato ter acontecido, Jesus se coloca dessa e nessa condição, nos mostrando a oração em tempos de angústia é uma arma poderosa. Mais do que isso, é algo que nós podemos usar para aliviar nossa alma, aliviar o peso do nosso coração e nos achegarmos mais e mais diante de Deus. Por isso, não perca tempo. Nessa semana de reflexão sobre a morte e a ressurreição de Cristo, vá para o quarto secreto, vá para o seu Getsemane, vá para o lugar onde você vai encontrar com Deus e ali
abra seu coração. Ali, chore diante de Deus. Ali, lance as angústias e tudo aquilo que está acabando com aquele sentimento alegre, gostoso que há no seu coração, na sua alma. Jogue tudo isso diante do Deus eterno. Você vai continuar a sua oração, vai continuar vigiando, vai continuar vivendo as verdades e, acima de tudo, a vontade do Senhor para a sua vida, para a sua história. Que Deus continue abençoando sua vida, que Deus continue abençoando sua família, que Deus continue fazendo você entender essas verdades e que você possa olhar para Jesus, autor e consumador da fé, e aprender com Ele, através da sua palavra, que o quarto secreto, o Getsemane, é um lugar onde você encontra frente a frente com Deus. Deus te abençoe. Seu pastor Denilson.